Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nesse dia, nesse momento, venha glorificar nós todos, a voz do Espírito de Deus. Esteja sempre nos nossos lábios a glorificação e exaltação no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Pois Jesus tem uma palavra para mim e para você nesse dia. E tem para te exaltar e honrar o seu nome, o meu nome, ou melhor, o nome dele sobre as nossas vidas e mostrar quem é ele na minha e na tua vida. Então vamos ler junto comigo o Salmo 18, que diz assim: Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus é minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de meus inimigos. Cordéis e morte me cercaram, e torrentes de impiedade e me assobraram. Cordas de inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o meu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou, tremeu e os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porquanto ignorou-se. Do seu nariz subiu fumo e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim, voou sobre as asas do vento. Fez as trevas do seu lugar oculto e pavilhão, que cercara para a escuridão das águas, nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus altíssimos, levantou as suas vozes, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou, multiplicou os raios e perguntou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas e livrou-me do meu inimigo, forte dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Vou até aqui, amém? Aqui o Senhor Jesus diz para nós que Ele realmente está no controle de todas as coisas das nossas vidas. E quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, né, dizendo outra palavra, clamamente respondei-te-ei, dai-te-ei coisas grandes que subiram nem na sua mente, no seu coração, nem nos capaz de nos dar. E aqui é um livramento para a palavra dele, é um livramento que ele nos dá contra os nossos inimigos. Então pode levantar calúnias, falar mal de você, falar mal de mim, falar do que for, mas o Senhor está com os ouvidos. Quando a gente se ajoelha, quando a gente busca o Espírito Santo de Deus em clamor, em oração, em jejum, constantemente, Ele está pronto, com os ouvidos atentos à nossa voz. Ele se inclina para nos ouvir e Ele atende o nosso clamor. Ele escuta o que a gente fala. Ele não é surdo, Ele não tarda, Ele não falha. Ele entrega a bênção e a vitória no momento oportuno e certo. Então, entenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus diz assim a nós, que o Senhor está em todo o lugar. Está enxergando todas as coisas. Então Ele está atento àquilo que estão fazendo contra mim, contra você. E o Senhor, Ele há de nos livrar. Ele nos livra, Ele nos prepara. Ele nos coloca na guerra e nos prepara para estar nela. E nos dá a vitória nela. Porque Ele está conosco. Ele não nos deixa sozinho. Ele trabalha junto conosco. Ele está na nossa frente trabalhando com as nossas situações que Ele mesmo nos colocou também. E quando diz aqui assim, então a terra se abalou, tremeu os fundamentos dos montes, também se moveram e abalaram porquanto se indignou. Porque um povo fica indignado quando eles perdem a razão. Quando a gente onda, então as pessoas ficam indignadas. Como você ou eu somos abençoados e eles não. Por quê? Porque a gente não está olhando para as situações, a gente não está olhando para as coisas dos outros, a gente está olhando para aquilo que Deus tem para nos dar.
Quando Deus assim também diz aqui, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Deus nos surpreende, porque fazem contra a gente não cai em nenhuma cilada. Que o Senhor, Ele avisa os seus servos antes. Ele avisa a nós a todas as coisas. Porque a gente está obedecendo. Por isso que eu falo, obedecer o Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus te mandar fazer, ou falar, ou dizer, realizar diante da palavra dEle, diante das coisas que Ele te manda, obedecer sem sacrificar. Amém? Então a terra se abalou, tremeu os fundamentos, montes também se moveram e se abalaram porquanto indignou. O seu nariz subiu fumo da sua boca, saiu fogo que consumia, carvão e se acenderam dele. Porque o Senhor Jesus, Ele sente o ruim, o cheiro ruim que o nosso povo dele, o ser humano, faz contra ele, contra a palavra, entristece o coração de Deus quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente não está obedecendo ele conforme ele quer. Não tem como, a gente entristece o Espírito de Deus. Né? O pecado, o erro, a falha, a falsidade, a honestidade, quem não é honesta, isso entristece o coração de Deus. E ele fica dessa forma contra nós, fica triste com a gente. Então, não faça, não diga, não realize coisas que você sabe que você não quer que façam com você, nem não faça comigo com ninguém. Esse um ditado que eu aprendi muito. Então, nós vamos ter que fazer para as pessoas, para nós acordarmos, não perder mais as bênçãos do Senhor, mas sim ser exaltado o nome do Senhor nas nossas vidas e o nome dele ser reconhecido nessa terra. Né? E o Senhor também fala aqui, abaixou os céus, desceu escuridão, estava debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos nossos pés. O inimigo, as coisas erradas, tudo tem que estar debaixo dos nossos pés. Né? E montou um querubim e voou sobre as asas do vento. Você vê que as aves, elas têm um ninho, para elas não falta nada, não deixa de ter alimento, não deixa de ter nada. E assim que ele cuida delas, cuida de nós. Pode ver que na tua casa, na minha casa, não falta nada. Pode o mundo inteiro sofrer um monte de coisa, daí uma luta espiritual, uma luta de política, tem um monte de coisa acontecendo nesse país, mas o Espírito de Deus não deixa a gente sozinho, não nos abandona e não deixa a gente faltar nada dentro da nossa casa, porque Ele cuida de nós como cuida das aves. É isso que o Senhor quer dizer aqui. Ele cuida de nós como as aves, os passarinhos, tudo. Ele cuida. Então vamos cuidar da obra de Deus. Vamos zelar pela obra que Deus nos colocou nas nossas mãos. O chamado que Deus te chamou. Não é o patamar espiritual, tipo, se você é diaconisa, se você é pastor, se é presbítero, não importa a unção que Deus te derramou, mas obedecei e sacrificai, obedecendo o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa subir. Ele está buscando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não é a placa de igreja, não é o grau de espiritual que você tem, mas é aqui a sinceridade, aqui no coração. Esse coração que você aceitou, que Deus entrou, é esse que Deus quer levar para cima. É isso. Será que a palavra de Deus está dentro do teu coração, na tua mente? Que são a lâmpada para subir no céu é a palavra, gravada no teu peito, na tua mente. Essa sim tem que estar no teu coração para subir para o céu. Se não for isso, não tem como a gente subir. Amém? Até aqui vou explicar. E o Senhor Jesus, Ele tem algo sobrenatural na minha e na tua vida. Então deixa Deus te derramar. Busque primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, como eu tenho visto na minha. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, meu Pai, coloco diante de Ti esse povo que me escuta, essa nação. Pai, abençoa. Tira a cegueira espiritual, Senhor Deus, meu Deus, de joelhos e coração do mundo inteiro. E faça todos se prostrar diante da Tua face. Confessar o Senhor como um salvador de suas vidas. É que eu lhe peço, Pai, para que Teu nome seja glorificado e exaltado e honrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Jesus.